Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário, deputado Kennedy Nunes, para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Obrigado, senhor presidente. Antes de fazer a ata, permita-me fazer uma saudação especial aos nossos vereadores mirins da cidade de Zorteia, que estão aqui visitando o plenário hoje, não só o plenário, toda a casa. Então, os responsáveis, muito obrigado pela presença de vocês e sejam todos bem-vindos. Eu faço a leitura da ata da 114ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 29 de novembro de 2018, com a presença do deputado Silvio Drevig e a secretaria dos deputados Maurício Kudilac e César Valduga como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 29 de novembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o deputado César Valduga para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Em breves comunicações, não houve oradores inscritos. No grande expediente, ocupou a tribuna o deputado Maurício Kudilac, em nome do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Na ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 911, 912 e 916/2018 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 480 e 481/2018. Em explicações pessoais também não houve oradores inscritos e nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para o mesmo dia, quinta-feira, às 19 horas e, para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Faço agora a leitura da ata da 31ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 29 de novembro de 2018, com a presidência da deputada Luciane Carminati. Às 19 horas do dia 29 de novembro do ano 2018, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, a senhora presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, CUT-SC, Ana Júlia Rodrigues. O senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, Sintesp, Antônio Celestino Lins. Ato contínuo. A senhora presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem aos 30 anos da fundação do Sintesp. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de um vídeo institucional. Prosseguindo, a senhora presidente fez uso da palavra na qualidade de autora do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, a senhora presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, a senhora presidente convidou para tecer o pronunciamento, em nome dos homenageados, o senhor Mário Antônio da Silva. Também teceu o comentário e discurso a senhora Ana Júlia Rodrigues. Em seguida, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome da instituição homenageada, o senhor Antônio Celestino Lins. Finalizando, a senhora presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente, convocou para uma sessão especial para segunda-feira, às 19 horas, para constar, o segundo secretário fez e mandou lavrar a presente ata. Ata da 32ª sessão ordinária, sessão especial, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi realizado no dia 3 de dezembro de 2018, com a presidência do deputado Silvio Drevig. Às 19 horas, do dia 3 de dezembro do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convocou as seguintes autoridades que foram nominadas para sentarem à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Schaefer, excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e de Pesca, Ayrton Spies, magnífico reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, doutor Valdir
Sequinel Filho. Magnífico reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, Mauri Luiz Herd. Magnífico reitor da Universidade Rio do Peixe, Uniarp, Anderson Martins. Senhora Presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social 2018, Elisângela Weigel Scapo. E senhor Conselheiro, Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, senhor Reno Caramori. Ato contínuo, o senhor Presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa, aprovada pelos demais parlamentares, para certificação da responsabilidade social e entrega do troféu Responsabilidade Social Destaque de Santa Catarina, 8ª edição 2018. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e, na sequência, as organizações, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata das organizações certificadas e premiadas 2018. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social 2018, Elisângela Weigel Scapo, e, finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a presente sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário mandou digitar a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as 3 atas das últimas 3 sessões, atas essas que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira debater, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovadas, melhor. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, porém, antes, pela ordem, deputado César Valduga. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também aos ouvintes da Rádio Digital e os telespectadores da TVAL. Mas, senhor presidente, venho aqui, primeiramente, parabenizar a administração do município de Zortéia, mas também os vereadores e vereadoras que estão aqui, mas, em especial, nossos jovens mirins lá do município de Zortéia. Viajaram a noite toda para conhecer o parlamento catarinense. E tive a honra, inclusive, de ir recebê-los em meu gabinete, para que a gente pudesse falar um pouco sobre o parlamento, sobre o que é a Assembleia Legislativa e as nossas prerrogativas. E posso dizer que estou muito honrado, muito feliz, até por serem os nossos conterrâneos, lá do município de Zortéia, próximo de Capinzal, de Ouro, Lacerdópolis, Campos Novos, naquela região, e um município profícuo, né, sobre o aspecto do desenvolvimento econômico, mas também social. Então, quero parabenizar a administração... Mais um minuto ainda, deputado. Administração Municipal de Zortéia, mas também em especial a Câmara de Vereadores do município de Zortéia, os vereadores a Márcia, o vereador Vorteado, o presidente da Câmara de Vereadores, enfim, todos os vereadores, mas em especial a esses nossos jovens. Estava falando para eles agora pela parte anterior, que eles não são o futuro. Os nossos vereadores mirins são o presente e que têm uma prerrogativa muito importante e que trazem ao parlamento as suas experiências, mas também, junto ao seu município, as câmaras de vereadores. Então, só registrar, senhor presidente, a presença dos vereadores mirins do município de Zortéia. Obrigado. Agradecemos, em nome da Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores Mirim de Zortéia, com 24 visitantes, e a nossa professora responsável, Ivanilda, que está dirigindo o grupo. Nosso muito obrigado. Uma palavra, pela ordem, deputado Kennedy Nunes, senhor primeiro secretário desta casa. Se me permite, queria fazer um chamamento à liderança, porque hoje, conforme combinado na reunião de líderes, junto com a mesa diretora, nós combinamos de fazer a votação de vetos. Então, a minha preocupação é que estejamos aqui num quórum qualificado para votar os vetos às 16 horas. Então, todos que estão nos seus gabinetes, aos deputados e à liderança,
lembrando desse compromisso da reunião de líderes para estarmos aqui às 16 horas para a votação dos vetos, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, lembrou muito bem. 16 horas inicia a ordem do dia e as votações dos vetos, entre outras matérias. Agora sim, em breves comunicações, primeiro inscrito, o deputado Leonel Pavan. Na sequência, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, cumprimentar os alunos também, Desortea e os profissionais da educação, os colegas professores aí, sejam todos bem-vindos a esta casa. Quero me manifestar no dia de hoje com relação ao anúncio que foi feito ontem pelo futuro governador do estado de Santa Catarina. Nós acompanhamos a manifestação e os secretários nomeados, dentre os quais que foram indicados 2 que já são atualmente parte deste governo, que é o adjunto e atual, ex-adjunto e atual da Secretaria de Justiça e Cidadania, o pedagogo Leandro Lima, e o atual secretário da Fazenda, Paulo Eli. Eu não vou entrar no mérito das personalidades que foram indicadas, porque não me cabe isso. E também não farei nenhuma menção do ponto de vista das escolhas administrativas, ou seja, esta mudança na estrutura administrativa, com a criação de 12 secretarias, uma organização que prevê secretarias executivas e supersecretarias e secretarias centrais. Mas eu não posso deixar de fazer uma menção aqui, em que pese que qualquer gestor público tenha a prerrogativa de pensar o seu governo, então eu estou procurando ser muito responsável na minha análise, né? Porque cabe, obviamente, a um presidente, a um governador, a um prefeito, pensar o seu modelo de gestão. Mas também cabe a este prefeito, presidente ou governador respeitar as construções legais que até então a sociedade acumulou ao longo dos anos. Mesmo que um gestor público inicie e queira inovar, modificar, juntar, extinguir estruturas, que eu entendo que é do aceite da política, mas também nós não podemos negar que as diferentes áreas da construção das políticas públicas, elas constroem organogramas, legislações, né, que procuram também referendar as políticas públicas. Por exemplo, se o governador, melhor dizendo, tomasse a iniciativa de não dar visibilidade para a Secretaria de Educação, obviamente que seria uma grande aberração. Pois bem, assim não foi feito. Mas me preocupa muito a ideia de juntar a Secretaria, hoje, da Assistência Social, junto com Habitação, Trabalho, Turismo, Cultura, Esporte, criando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu coordeno a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, e a primeira coisa que nos choca é na contramão da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. O que a Lei Orgânica da Assistência Social prevê? Ela prevê uma identidade política de comando a esta área, ou seja, a assistência social
precisa ter visibilidade, porque muitos gestores, deputado Silvio, ainda imaginam, deputada Dirce, deputado Maurício, que a assistência social é uma política para pobre, de esmola, de assistencialismo barato. Então, quando se carimba, em 1993, na Lei Orgânica Federal, Lei Orgânica da Assistência Social, a ideia de uma identidade da política, né? E, portanto, um comando único, está se dizendo que nós precisamos rever este conceito e atuar do ponto de vista mais técnico e menos político. Quantos de nós já vimos prefeitos usando os pobres para se eleger? Trocando por cadeira de rodas, por cestas básicas. Então, com a política da assistência social, isso tem fim, ou precisa ter fim. Por quê? Porque nós temos as portas de entrada da assistência social, que são os Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, e os CREAS, que são os especializados. Para ter uma ideia, em Santa Catarina, hoje, nós temos 381 centros de referência, CRAS, e temos 98 CREAS. Temos abrigo para as crianças, adolescentes, temos instituições de longa permanência. Nós temos muitos equipamentos públicos, programas, que são utilizados dentro da estratégia da assistência social. A preocupação que nós temos é que, quando você cita Secretaria de Desenvolvimento Social, não tem mais visibilidade, identidade à política da assistência social. Automaticamente, nós questionamos quanto será o financiamento da assistência, que já é pequeno, mas juntado com outras áreas, a tendência não é aumentar, a tendência é diminuir. Outra preocupação que os municípios têm é que a gente precisa, de fato, trabalhar conectado com prefeituras. Então, também se começou a avançar no Brasil a ideia de programas e políticas de transferência de renda. Porque nesta área da assistência social, nós temos os idosos, né, em situação de vulnerabilidade, nós temos as pessoas com deficiência, nós temos as mulheres em situação de violência, inclusive violência doméstica, nós temos crianças e adolescentes que estão na rua, em drogadição, ou seja, o universo da assistência social, deputado Kennedy, é imenso. E a luta que a gente faz na frente parlamentar é para que o Estado tenha uma política pública de proteção que possa chegar em todas essas populações vulneráveis. Portanto, o CRAS e o CREAS é a porta de entrada, porque lá se acolhe as famílias, se acolhe as pessoas em situação de risco, e nós temos equipes formadas tecnicamente. Lá tem o assistente social, o psicólogo, lá o pedagogo acolhe quando é o caso de atendimento educativo. Então, eu quero me posicionar aqui, e como eu falei, respeitando a decisão que cabe ao gestor, mas me preocupando muito e externalizando aqui a preocupação que a gente já começa a receber dos secretários, das prefeituras, né, dos diferentes sujeitos que atuam na assistência social. Porque, para quem não precisa do CRAS e do CREAS, é fácil dizer que concorda com o que o governador está propondo. Eu não preciso do CRAS e do CREAS. Mas vamos perguntar para aquele idoso que está sozinho, sem alimento, sem renda, para aquela família que não sabe mais o que fazer com uma pessoa com deficiência, que não tem renda familiar
para ter alguém que possa acompanhar, acolher. O que fazer com crianças e adolescentes que estão em situação de drogadição? Então, a assistência social precisa ser esse carro-chefe que dá visibilidade, que se consolida e que não permite mais que aquelas políticas antigas, conservadoras ou até atrasadas, de dar esmola, né? De bater a mão nas costas e dizer, meu querido, eu vou te dar. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a assistência social, assim como a saúde e a educação, tenham visibilidade. Então, quero externalizar aqui, como coordenadora da Frente Parlamentar, a minha preocupação com, eu diria, com a ideia de colocar assistência social na gaveta. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Muito bem, senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas deputados, a todos que nos acompanham. Nós tivemos nesse último final de semana, em Brasília, o encontro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, onde que eu faço parte desse diretório, representando também Santa Catarina, onde discutimos os mais diversos assuntos e temas e construindo todo o debate do papel do Partido dos Trabalhadores neste momento que a gente vive no Brasil e o resultado das eleições de 2018, onde a avaliação do partido é que nós perdemos as eleições, mas mantemos um saldo político extraordinário junto à sociedade brasileira, tendo aí quase 47 milhões de votos e elegendo a maior bancada de deputados federais também no Congresso Nacional. Então, o partido segue forte e firme e anunciou e decidiu que um dos grandes focos da nossa luta é continuar lutando como desde o nascimento do Partido dos Trabalhadores, há 38 anos atrás, é a luta pela democracia. E neste centro da luta da democracia é a luta Lula livre. É o princípio da democracia, a liberdade e o direito das pessoas e do cumprimento da Constituição. Dos 242 dias de resistência do nosso ex-presidente em Curitiba e a luta pelas ruas do Brasil e em Curitiba, frente à Polícia Federal, da luta Lula livre. São 8 meses de uma prisão política, porque não há neste processo contra Lula uma prova de culpa sequer. Um processo frágil, com depoimento de delatores que são verdadeiras fraudes, como ficou evidenciado na falsa reforma milionária do apartamento, já que nunca existiu, como mostraram as imagens do movimento do sem-teto, que invadiu o imóvel para provar a farsa montada contra Lula. Um processo em que está nítido o viés do juiz Sérgio Moro, como aponta juristas renomadas do Brasil e de várias partes do mundo e da imprensa estrangeira. Durante todo o processo, Moro foi parcial ao conduzir as investigações. No curso da Operação Lava Jato, ele revelou clara parcialidade e motivação política nos atos de persecução que envolvem o ex-presidente Lula. Agiu movido por interesses pessoais. O fato de Moro ter parabenizado Bolsonaro por sua eleição
em outubro, e de ter aceito o convite para tornar-se ministro no começo de novembro, escancararam todo o esquema. O julgamento e a condenação de Lula são uma fraude contra a democracia, uma fraude para tirar a eleição do candidato favorito, que era Lula, e para criminalizar o PT. Moro fez o trabalho para o qual foi incumbido: criminalizar e impedir Lula de vencer as eleições. Feito o serviço sujo, Sérgio Moro foi recompensado com título e de superministro de Bolsonaro. Lula foi condenado e preso por motivos políticos. A premiação dada a Sérgio Moro e a revelação da chantagem feita pelo comandado do Exército para que o STF negasse um habeas corpus a Lula, deixam isso tudo muito evidente. A perseguição a Lula fica ainda mais óbvia durante os dados da reportagem da revista Época, que mostra que Luiz Inácio Lula da Silva teve o julgamento mais severo do que os outros 154 casos similares pela segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Futuro ministro de Sérgio Moro agora não vê problemas em compor um governo com amigos ministros processados por corrupção. Chega a ser uma piada as declarações de Sérgio Moro, afirmando que Bolsonaro vai endurecer contra a corrupção, quando ele mesmo tem colegas no futuro ministro que são processados, inclusive réu confesso, como Onyx Lorenzoni, que admitiu receber dinheiro de Caixa 2. Mas não é o caso, segundo Moro, ele já pediu desculpas. Deu um golpe na democracia para eleger um governo de extrema-direita e virar ministro. Hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga mais um pedido de liberdade de Lula. Sérgio Moro conduziu um processo viciado, revelou clara parcialidade e motivação política nos processos contra o ex-presidente. Qualquer um dos 11 que for contra só confirma que não passam de integrantes deste golpe e que são torturador em pleno exercício da função. Querem que Lula, com 73 anos, morra na prisão sem ter cometido crime. O que Lula mais fez foi combater a pobreza neste país. O que Bolsonaro e seu grupo mais quer destruir: Lula e seu legado. Não vamos permitir isto. Por isso continuamos firmes e fortes, lutando pela democracia no nosso país. Se o Estado brasileiro, com sua força, quer condenar alguém, precisa provar, ou seja Lula, ou seja quem que for. Nós vamos continuar lutando pela soberania nacional. Não é possível que o Brasil continue, como fez durante a sua história, entregando suas riquezas para o grande capital, em detrimento da pobreza do nosso povo. Vamos continuar lutando pelos trabalhadores e trabalhadoras. Se querem destruindo os instrumentos, as leis, as políticas, destruir o Ministério do Trabalho, que é o ministério criado para proteger trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes indefesos. Destruir a legislação trabalhista, agora a legislação previdenciária. O que querem fazer com o nosso povo trabalhador, nosso país? Nós vamos continuar firmes, fortes, o Partido dos Trabalhadores, na luta pela democracia, pela soberania, pelo povo brasileiro, do campo e da cidade. Por isso não temos dúvida que o nosso grande papel
neste momento na história, é não se curvar às ameaças que vêm todo dia, libertando, não vendo ao caso de lideranças da direita, da extrema-direita que são denunciados, e a perseguição ao Partido dos Trabalhadores e às suas lideranças. Não vamos aceitar isso e o povo brasileiro não está aceitando. Quer que a justiça seja, de fato, a justiça, e não partidos políticos que estão inseridos dentro do Poder Judiciário brasileiro. A Constituição não permite isso. E as grandes conquistas da década de 80 foi construir uma Constituição cidadã, que agora está sendo destruída, destroçada e jogada no lixo. Por isso, quero dizer a todos os catarinenses que nos acompanham, que no encontro de final de semana, nós tiramos as grandes linhas de ação para esses próximos anos, de estar junto com o povo brasileiro, do lado do povo brasileiro, que precisa de alguém que os defende, que lute por eles. Grande abraço, obrigado. Na sequência, o deputado Serafim Venzão, não abre mão para o deputado Leonel Pavan? Perfeito. Leonel Pavan por até 10 minutos. Senhor presidente Silvio, obrigado, deputado Serafim Venzão, por me conceder horário. Minha saudação a todos os demais parlamentares aqui presentes. E quero fazer uma menção aqui, o nosso mandato está terminando, mas fazer uma menção aqui sobre os meus pronunciamentos que eu realizo aqui nessa casa. O meu assessor Maurício Freitas e meu assessor Carlos Mello, que trabalham justamente, o Carlos Mello na liderança do PSDB e o Maurício Freitas por muitos anos comigo, eles são os grandes responsáveis por confeccionar praticamente os meus discursos. E isto ocorreu já ainda quando eu era senador. O Carlos Mello é desde quando eu era senador, né, Venzão? Nós falamos os motivos e eles vão lá e conseguem botar no papel, conectando as palavras. E eu quero aqui tirar este precioso momento para enaltecer Maurício Freitas e Carlos Mello pelos nossos pronunciamentos. E, inclusive, tivemos um livro, numa parte de quando eu era senador, escrita com todos os discursos, confeccionado todos os discursos do Senado Federal. Então, vou fazer ainda o meu agradecimento aos meus funcionários futuramente, mas quero destacar hoje aqui justamente essa questão dos dois assessores de imprensa que confeccionaram nosso discurso. Temos inúmeras pessoas importantes do meu gabinete que cuidam do orçamento, que cuidam da agenda, que cuidam do ato político, mas eu quero fazer isso um dia individualmente, citar individualmente a cada um e a cada uma da nossa equipe. Hoje, deputado João Amin, hoje, eu quero destacar, aqui não tem ninguém do PSL por enquanto, mas vai ter uma porção de deputados a partir do ano que vem. Quero destacar a coragem do governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao anunciar as primeiras medidas de mudanças estruturais no atual sistema de governo, com o objetivo de colocar em prática suas metas de campanha em torno do enxugamento da máquina pública e de uma gestão com viés mais técnico do que político. Então, quero cumprimentar ao governador eleito, primeiro, pela sua coragem, por já, inicialmente, tomar algumas medidas, poderíamos dizer que impopulares. Desejamos e torcemos de antemão que as tais mudanças e outras que certamente serão anunciadas até a data efetiva da posse, de fato se viabilizam na prática
e no sentido de manter o crescimento e a hegemonia de nosso Estado no cenário econômico nacional como diversificado e produtivo. Entretanto, por outro lado, senhores parlamentares, me causam surpresa e já vem gerando uma certa preocupação, principalmente entre os prefeitos integrantes do trade que nos contataram de ontem para cá na decisão de extinguir ou desmembrar a atual estrutura da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Não é uma crítica, longe disso. Eu estou falando da coragem, da visão, do discernimento, porém me preocupa essa questão. Porque no ano passado, quando eu ainda, aliás, neste ano ainda, era secretário de Estado, também se falou da mesma forma da extinção da Secretaria de Turismo e eu fiz a defesa e junto com Vinícius Lumertes, ministro do Turismo do nosso Brasil, aliás, presidente da Embratur do nosso país, nós defendemos a permanência da Secretaria e fomos atendidos. Mas não pedimos apenas por pedir, não. Tem muitos motivos por que o turismo deve ficar em evidência. Primeiro, porque teremos também um Ministério do Turismo pelo futuro presidente da República, o nosso presidente Bolsonaro, que vai permanecer essa importante pasta, esse importante ministério, até porque 50 bilhões de reais eles são movimentados através do turismo. Aqui em Santa Catarina, a minha preocupação e não contestação é porque nós também somos em torno de 13% do PIB do nosso Estado. E os 13% do PIB não é de turismo que, malandramente, alguns encaram como só para que os folgados. Não. É pela geração de empregos, pelo movimento econômico, no restaurante, nos hotéis, no comércio, na loja, na agência de viagens. É um movimento importantíssimo. E também me preocupa sobre alguns projetos que já estão em andamento na parceria pública-privada. Na parceria pública-privada. Eu acompanhei em 2010, quando eu era governador, a confecção de um projeto da plataforma de vidro no alto da Serra do Rio do Rastro. Saí do governo, parou o projeto, praticamente perdemos para o Rio Grande do Sul, Gramado e Canela. Assumi a pasta aqui, trouxemos de volta os mesmos empresários e houve a confecção de um novo projeto da maior plataforma de vidro do mundo, totalmente pago pela iniciativa privada. E me preocupa, não é uma contestação, é uma preocupação, essa extinção que, de repente, projetos como este e outros poderão ser novamente colocados de lado e com prejuízo claro para o nosso turismo. Eu uso a tribuna até para alertar, por torcer pelo novo governo, por estar aqui vibrando com as iniciativas, com as mudanças, e espero uma grande decisão, um grande governo do nosso comandante, mas alguma coisa que nós iniciamos, que entendo eu, não podem ser paradas, paralisadas, como as parcerias dos parques com a Fátima, bem como o investimento na infraestrutura e até da parceria, de repente, tornar uma PPP, uma parceria pública-privada, a Serra do Rio do Rastro, esta plataforma de vidro e até o centro de eventos, senhoras e senhores, que vamos recebê-lo agora no dia 17, 18 ou dia 20
deste mês, será entregue o Centro de Eventos para Santa Catarina, que foi uma luta incansável nossa desde o nosso primeiro discurso dessa casa. E agora, no final, eu tenho que ligar a mão para o céu, obrigado, Deus, porque esse sonho e essa nossa luta está sendo concretizada, o Centro de Eventos entregue. Porém, está no contrato com a Caixa que tem que ter concessionários, tem que ter uma concessão, uma empresa, alguém para tocar o Centro de Eventos. Não pode ser público. Aí me preocupa, e faço essa contestação, se extinguir ou unificar. Como fica esse projeto? Apenas é um alerta. A obra será entregue esse mês, e o mês que vem, certamente, já haverão procuras para os eventos, para as feiras, para as festas. E quem vai tocar? O Estado, a Prefeitura ou a concessão? Se for o Estado, já tem que trabalhar as entidades agora. Se for a Prefeitura, tem que ter uma lei passando para a Prefeitura. E se for a concessão, tem que ter a concorrência pública. É uma preocupação e é lei. É um acordo que tem o Ministério. Eu poderia, me permite um pouco mais? Mais um minuto, deputado. Pois não. A gente está aqui torcendo para o novo governo e eu vibro com as mudanças e a coragem do novo governador e quero aplaudir, mas eu sou obrigado, enquanto parlamento, enquanto deputado, a alertar que tem muita coisa que foram encaminhadas e estão sendo encaminhadas, que não podem parar, porque nesta ânsia de acertar, pode estar vendo outras coisas e não vendo este caso, que é do turismo, que é das minhas bandeiras eternas desse Estado, e que não estão preocupados. Peço a Deus que abençoe o comandante, que abençoe a sua equipe, vamos torcer que dê certo, mas fica este alerta, já que não tem nenhum deputado do PSL aqui, para dizer isto. E eu, como talvez não tenho condições de audiência, quero deixar registrado. Estou avisando e me coloco à disposição, se precisarem, talvez para... Obrigado, deputado Leonel Pavan. Na sequência, o melhor fim das breves comunicações, nós vamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro é o bloco parlamentar, progressistas, PL, PSB, Podemos. Com a palavra, o deputado João Amin, por até 13 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na Assembleia, pela TV, nos ouvem pela rádio, venho nesse momento falar sobre um assunto que preocupa muito a questão da mobilidade urbana de Santa Catarina, não só da Grande Florianópolis. Semana passada, todos nós, principalmente os deputados que acompanhamos essa obra do contorno viário da Grande Florianópolis com tanta atenção e há tanto tempo, fomos tomados de surpresa por uma notícia muito ruim para Santa Catarina, que foi a paralisação das obras do contorno viário da Grande Florianópolis pela empresa Saline Impregilo. E isso nos causa muita preocupação, já que essa obra teria que ter sido entregue em 2012 e tem o prazo agora para 2021. É uma notícia muito ruim para Santa Catarina. Nós fizemos imediatamente ofícios à NTT, à Arteres, à Autopista Litoral Sul. Ontem, representantes da autopista estiveram com representantes da nossa bancada federal. Nós tínhamos chamado uma reunião extraordinária da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano para agora, dia 5, quarta-feira, amanhã, às 11 horas da manhã. Ontem, parece que as obras foram retomadas e nós apenas desmarcamos a reunião de amanhã porque o diretor-geral da NTT
o senhor Mário Rodrigues, anunciou que virá a Santa Catarina se pronunciar sobre esse assunto no dia 10, na próxima segunda-feira, ou no dia 17, a segunda-feira seguinte. E nós vamos cobrar, como a gente já vem cobrando, da NTT, da autopista, da Artéries, a execução desse cronograma, desse calendário, que já é o calendário atrasado, né? Já estamos atrasados, pelo menos, se tudo ocorrer bem e cumprirem a promessa, estamos atrasados 9 anos. 9 anos de uma obra que vai tirar 20% do tráfego da Grande Florianópolis, entre Palhoça e Biguaçu, vai fazer com que esse trajeto ganhe forma de trânsito local, e é inadmissível que se cobre pedágio, que se reajuste pedágio, mas não se execute a obra. Parece muito um jogo de cartas marcadas. É isso que parece. Por isso, a gente vai contar na segunda-feira, ou dia 10 ou dia 17, com a ajuda da Fiesc, que formou um grupo paritário para acompanhar essa obra. Nós, da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, com diversos outros deputados que nem fazem parte da comissão, já estivemos em 2 oportunidades acompanhando a execução das obras. São obras muito complexas, já que é necessário a construção de 3 túneis duplos, que não estavam no projeto original, porque a cidade da Palhoça autorizou a criação de um loteamento. Então, esse desvio por esse loteamento fez com que se fosse necessário construir 3 túneis duplos. Então, segunda-feira que vem, ou no dia 17, a gente vai cobrar, juntamente com o Fórum Parlamentar Catarinense, a execução dessa obra. Aqui, essa notícia que a gente vê no jornal de hoje, que o prazo para o contorno viário está mantido, que apesar de redução em ritmo de trabalho, a empresa garante a entrega da obra em 2021, a gente espera que seja cumprida, retomada a obra e cumprido o prazo, que é muito importante para Santa Catarina. Outro assunto sobre mobilidade que eu venho aqui hoje alertar é o seguinte: a SUDERF, que tinha o seu superintendente, o Cássio Taniguchi, executando um trabalho, dando continuidade, vamos dizer assim, no Plamus, ou com base no Plamus, fez por grande tempo, acho que até a grande razão da SUDERF existir era a questão do transporte coletivo da Grande Florianópolis, tinha, por muito tempo, executado a integração e anunciou para, agora há pouco, até a licitação do transporte coletivo da Grande Florianópolis. De uma hora para outra, o governo do Estado, segundo a imprensa, se manifesta que havia um jabuti no meio da integração do transporte coletivo da Grande Florianópolis, mesmo com a cidade de Florianópolis não fazendo parte da integração. É necessário, também estamos anos atrasados com relação à integração do transporte coletivo da Grande Florianópolis. É inadmissível um sujeito que vem da Palhoça ter que atravessar a ponte, entrar na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, para ir para São José, por exemplo, ou de Garopaba para o Estreito. Então, é inadmissível isso que acontece. Essa integração é necessária, estamos atrasados, e o governo acusa de que há um jabuti. O governo tem a responsabilidade e a obrigação de dizer onde é que está esse jabuti, já que é o governo que é o responsável pela licitação. Se há um jabuti, ou impede o jabuti de não estar ali, ou tira o jabuti. Mas o executivo tem essa obrigação e tem esse poder. Por isso, a gente cobra muito para que a integração do transporte coletivo da Grande Florianópolis seja executado o mais rápido possível, porque
independente de quão rápido for, já estamos atrasados com relação a esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Se Vossa Excelência permitir, o senhor assume a presidência e eu termino os 6 minutos Com a palavra ao eminente deputado Maurício Kudelark. Vossa Excelência tem 6 minutos, horário político do PR. Obrigado, senhor presidente. Como o deputado João Amin não utilizou todo o tempo do nosso bloco, aí eu agradeço a ele a oportunidade de utilizar esse tempo restante. O nosso tempo é precioso. E primeiro eu queria fazer um registro. Nós temos sido cobrados, nós, governo, Polícia Civil, pela efetivação das promoções da Polícia Civil referente ao mês de outubro. Acho que o único governo, deputado Leonel Pavan, que conseguiu fazer todas as promoções da Polícia Civil previstas em lei foi no tempo de Luiz Henrique e depois de Leonel Pavan, e que eu tive a felicidade de ter sido convidado por Vossa Excelência. Com a sua efetiva participação. De ser o delegado-geral naquela época lá. E todos os anos essa briga para fazer a promoção. Agora nós aprovamos aí, ou melhor, com base numa lei existente, o governador Eduardo Moreira estabeleceu as datas, abril e outubro, e a nossa promoção de outubro, aí ainda os policiais estão aguardando que ela efetivamente se efetive. Hoje eu voltei a conversar com o delegado-geral, Dr. Marcos Ghisoni, e segundo ele, em razão da desaposentadoria aí de mais de 200 policiais, havia alguma dúvida se esses policiais voltariam para as vagas existentes, aí diminuiriam vagas de promoção, como agora, tanto o Simpol como a ADEPOL, que são os representantes, Sindicato dos Policiais e dos Delegados de Polícia, houve uma liminar. Em razão disso, aquelas vagas, ou pelo menos as vagas no retorno, ficam desconsideradas e dá para finalizar a contagem de pontos. Hoje, falei com o delegado-geral, Dr. Marcos Ghisoni, que entende que nesse mês ainda, e tem que ser rápido, o ano está terminando, vai ter a contagem final de pontos e a promoção, então, efetivada, e já no contra-cheque do mês de janeiro, os policiais promovidos vão receber o seu direito, o seu benefício, já no novo enquadramento. Então, uma boa notícia, eu tenho recebido todo dia pedidos, áudios dos policiais, indagando e querendo esse direito. É uma questão de justiça. O governo tem que fazer agora, regularizar, colocar na folha de janeiro e, inclusive, como agora a promoção tem como data 1º de outubro e 1º de abril, deputado Salum, nós temos que efetivar, e o governo, inclusive, já repor essa diferença que seria referente ao período que já deveria ter ocorrido a promoção. Então, dizendo aos policiais que, segundo o delegado-geral, comunicou hoje, só falta agora a Secretaria da Administração dar ok, que segundo ele, hoje é tudo informatizado, é apertar um botão e a partir daí a promoção está efetivada, com todas aquelas vagas pré-estabelecidas, todos aqueles promovidos, e já estará, então, na folha de janeiro, e já estarão os policiais no novo nível hierárquico. Então, muito importante aí que
que isso efetivamente ocorra. E, para finalizar, eu vi um texto aí, que é aquilo que os brasileiros estão querendo, que a gente tem esperança que efetivamente aconteça. E o texto diz mais ou menos isso. Nunca pensei que veria isso no Brasil. Ministro da Defesa, um general. Ministro da Economia, um economista. Ministro da Ciência e Tecnologia, um cientista. Ministro da Justiça e Segurança Pública, um juiz. Ministro da Saúde, um médico. Ministra da Agricultura, uma agrônoma. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, um general. Ministro das Relações Exteriores, um diplomata. Ministro da Controladoria Geral da União, um auditor federal. Banco Central, um economista. Petrobras, um PhD em gestão. Polícia Federal, um delegado irrepreensível na sua carreira. E ministro das Minas e Energia, um físico, profundo conhecedor do desenvolvimento nuclear. Tomara que efetivamente o Brasil que a gente tanto espera, que a gente quer, e que nesse ano que está se findando, comece a aparecer e que em 2019 a gente tenha muito mais esperança, muito mais paz, um Brasil melhor, mais saúde, mais respeito e muito ou nada, muito menos eu ia dizer, mas nada de corrupção, e que o grande problema no país é criminalidade e corrupção. Deputado Maurício Kudelark, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. E eu, antes de encerrar, suspender a sessão até às 16 horas, para depois começar o do dia. Mas não tem ninguém inscrito. Então, antes, o deputado do PT, o Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, até aproveitando esse espaço disponível, eu queria fazer algum breve comentário sobre um assunto que tem também nos preocupado a nível nacional. Nós acessamos os dados, informações de um relatório anual sobre o Brasil, que traz que pela primeira vez aqui nos últimos 15 anos, a redução da desigualdade no Brasil é interrompida. Novo relatório aponta ainda a estagnação na equiparação de renda entre mulheres e homens. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, a redução da desigualdade de renda parou no Brasil e também pela primeira vez nos últimos anos, a renda das mulheres retrocedeu em relação aos homens. As informações são do novo relatório anual Oxfam Brasil. Em 2017, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas pobres, que são as que sobrevivem com uma renda de cerca aí de R$7, segundo dados do Banco Mundial. Houve um crescimento de 11% em relação a 2016 do número de pobres. Eu queria fazer esse registro, senhor presidente, porque, infelizmente, nos últimos tempos, o Brasil adotou novas ações, novas políticas, que vieram justamente na contramão do que vinha sendo feito, que eram políticas no sentido de incluir as pessoas, de melhorar a renda das pessoas, de diminuir a desigualdade, de combater a pobreza, e, infelizmente, nesses últimos 2 anos, houve essa alteração e os dados já começam a aparecer, ou seja, o aumento da desigualdade no país, o aumento do número de pobres, de pessoas com menos renda e retrocedendo, inclusive, a renda das mulheres em relação aos homens. Infelizmente, esse relatório demonstra aí que o país estagnou
e nós não vemos uma perspectiva disso ser retomado, a não ser que voltem, de fato, a ser feitos programas e ações voltados para aqueles que mais precisam, para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento social do país também. Portanto, senhor presidente, queria fazer esse registro, lamentando esses dados desses últimos períodos, o país que, como eu disse, vinha nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, diminuindo as desigualdades, diminuindo a pobreza. Infelizmente, esses dados mostram que a política econômica adotada nos últimos 2 anos não é a política correta para a maioria do povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Próximo partido inscrito é o PSDB, depois o partido PCdoB. Não havendo nenhum orador inscrito, eu dou por encerrada a sessão do horário dos partidos políticos. Porém, eu acabei para passar o PT para falar, o MDB não estava presente e o PSD, se deseja, também abre mão da fala. Senhores parlamentares, vamos suspender a sessão até o início da hora do dia, e o início é às 16 horas. Agradeço a todos pela atenção.